Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco como é que é a minha experiência com a leitura, como é que foi a minha experiência com a leitura até aqui. Eu ainda não me considero uma leitora ávida, longe disso, tenho que melhorar, tenho muitos pontos pra melhorar. Mas eu vou contar um pouco pra vocês como que foi a minha história com os livros e vou contar pra vocês também o que me ajudou a ler mais, né? Vou dar algumas diquinhas pra vocês, o que me ajudou a ler também pode ajudar vocês a criar um hábito, né, uma rotina de leitura. Vamos pra mais um vídeo! Hoje eu fiz um chá mate. Tá gostoso. Cheio, né? Minha história com a leitura, bom, eu não tinha hábito nenhum de leitura. Na verdade, sempre achei livros bonitos, mas pra mim livro era só pra estudo. Não tinha como você pegar um livro pra ler por gosto, por gostar de ler, entendeu? E assim foi grande parte do meu ensino fundamental, grande parte do meu ensino médio. Eu acho que até o final do meu ensino médio eu não tinha lido um livro inteiro por vontade própria. É óbvio que tinha alguns que eu era obrigada a ler, né? Mas. Então foi assim. Até o final do meu ensino médio. Não tinha hábito nenhum de leitura. Pelo contrário, não gostava de ler. Era apaixonada por filmes, séries, ou seja, e de preferência dublado, né? Coisas que eu não precisaria estar me esforçando, me dedicando pra aquilo, entendeu? Até que eu conheci o meu esposo. E quando a gente começou a namorar, ele tinha um hábito de leitura bem interessante. Um hábito de leitura que as pessoas à minha volta não tinham, entendeu? Tipo, ele já tinha lido vários livros e eu ficava, nossa, o que tem de legal no livro assim? Pra ele tá sempre lendo, entendeu? Vamos ver o que tem. E foi aí que eu comecei a dar chance pra alguns livros. E mesmo assim, eram livros que eu gostava, eu tinha que ter um certo, sabe, aquele livro tinha que me prender, tinha que ter algo que chamasse minha atenção pra eu começar a ler. Tanto que as minhas primeiras leituras foram leituras bem ruins, assim. Eu considero hoje leituras bem ruins. Mas aí depois que a gente casou, eu comecei a ler mais. Até porque, contar bem resumido, a gente casou e logo em seguida a gente se mudou pro Rio de Janeiro. A gente é natural do Espírito Santo e a gente atualmente mora no Rio de Janeiro. E quando a gente se mudou pro Rio de Janeiro, eu comecei a estudar. Eu já tinha terminado o ensino médio e eu comecei a estudar para concurso público. E, nossa, pra mim foi um universo totalmente diferente, porque eu tive que aprender a estudar sozinha, né? E não tinha ninguém ali, não tinha um professor, ninguém ali pra me cobrar, eu tinha que fazer o meu horário, eu tinha que criar uma rotina, eu tinha que ter aquele hábito e por incrível que pareça eu gostei disso. Então, logo quando a gente mudou pro Rio, eu comecei a estudar para concurso público e foi aí que eu comecei a ter acesso a um tipo diferente de pessoas, né? Os meus professores da plataforma do concurso, também outros cursos que eu fazia, o que eu estava interessada em fazer, eu comecei a ter acesso a um pessoal diferenciado, né? Na verdade, eu e meu esposo, a gente começou a gente ficou com uma vontade enorme de cobrir os clássicos, né? E então a gente foi comprando, a gente tem alguns poucos clássicos ainda, a gente gosta bastante de livro que tem algum ensinamento, algum fundamento, geralmente é classificado como livro de autoajuda, né? A gente gosta bastante. E assim foi, a gente comprando os livros e lendo, só que, tipo assim, mesmo assim eu lia o quê? Um, dois, três no ano, sabe? Eu li uma vez que a média brasileira é um livro e meio por ano. Pouquíssimo, né, gente? A média. Então, tipo assim, tem gente que não lê nada. Muitas pessoas não leem nada e muitas pessoas acho que lê bastante, né? Fazendo a média dá isso. Mas. E foi aí que a gente começou a ler. Ele teve uma facilidade maior do que eu pra leitura, né? Até porque ele já lia antes. E só que ele também não tinha um regramento, tipo, vou ler X no ano, sabe? Ou ler, tem que ler todos os dias. Ele não tinha. Mas aí junto a gente falou assim: ah, vamos pegar? Vamos colocar como meta um livro por mês. E a gente começou nessa ano passado. A gente pegou um livro por mês. E quando eu sentei pra fazer a minha listagem de livros, e eu confesso que no começo eu procurei só livro fino, com poucas páginas, e livro de ficção. Porque esses livros de autoajuda nenhum me prendiam a atenção. Começava a ler, passava tipo
páginas eu já enjoava do livro e colocava ele de lado. Mas aí foi assim, li alguns de considerado autoajuda ano passado. E aí, se eu não me engano, eu terminei os livros da minha listagem do ano passado, acho que foi em setembro. E ainda faltava um pouquinho pra finalizar o ano. E eu separei alguns livros pra me ler. E aí, o meu esposo me desafiou a eu ler Crime e Castigo, porque pra mim seria um avanço muito grande, né? Seria o meu primeiro livro de 500 páginas, mais de 500 páginas. Seria meu primeiro livro denso, assim, em conteúdo, em história, né? Um livro que você precisa de uma concentração maior, você precisa se apegar de verdade àquela história pra você continuar lendo. E aí eu aceitei o desafio. Eu não consegui terminar de ler ele em dezembro. Eu terminei de ler ele dia 1º de janeiro. Porque no finalzinho do livro, quando a história tá se desenrolando, eu falei assim, não, eu preciso terminar de ler esse livro hoje. E aí eu até deixei, tinha os parentes aqui em casa, eu deixei os parentes um pouquinho sozinhos. Fui pro quarto e falei assim, preciso terminar esse livro. E não me arrependo. Que livro, um livro maravilhoso. E foi um desafio pra mim, né? Eu li 14 livros ano passado. E 2 livros a mais, né? Eu tinha colocado um livro por mês. E como eu acabei lendo um pouquinho mais rápido, eu finalizei com 2 a mais. Então eu li 14 livros ano passado. E pra mim isso foi um avanço enorme, gente. Pra quem lia 1, 2, 3 livros no ano, eu chegar um ano que eu li 14, uau, pra mim foi um avanço enorme. Então, e esse ano também me propus a ler um livro por mês, que dariam 12 livros. E eu já terminei esses 12 livros. Eu tô finalizando o 15º livro. E ainda tem muito tempo pra finalizar o ano. Então, eu acho que eu vou terminar de ler os livros que eu pretendo ler esse ano ainda. Que eu fiz um vídeo até falando dos livros que eu ainda quero ler esse ano. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês. E lá eu falo, né, os livros que eu ainda quero ler esse ano. Eu já li um desses livros e ainda tem os outros. Mas essa foi a minha experiência, né, minha bem resumida, com livro. Eu não gostava, saí de uma pessoa que não gostava de nada, não conseguia prender a atenção, não conseguia terminar de ler um livro em um mês. E foi essa minha experiência com o livro. O que eu faço todo começo do ano, quando eu vou fazer minha listagem, começo ou final do ano, quando eu vou fazer minha listagem de livros para o ano, eu sempre coloco o que eu tô pretendendo aprender naquele ano, né? O que eu quero evoluir naquele ano. E aí eu escolho os meus livros com base nisso. Eu gosto de ter na minha estante livros que eu não li. Por quê? Porque quando eu quiser ler o livro novo, já vai estar ali, né? E de preferência os livros que eu quero ler. Tem gente que não, mas tem gente que já gosta de comprar o livro e já começar a ler. Eu gosto de ter o livro ali. E eu vou ler ele, entendeu? Não importa se eu vou ler ele daqui 2 meses, daqui 6 meses, mas ele tá ali. Em algum momento eu vou ler ele. Eu gosto de ter ele ali. E aí o que eu faço? Eu separo, pego a minha listagem de livros e eu vou olhar. Vamos supor que eu peguei um livro de 500 páginas no mês, né? Esse mês, vamos supor, vou ler Crime e Castigo. Então eu pego aquele livro e vou dividir ele pela quantidade de dias que tem no mês. Vai dar X páginas. E todo dia eu tenho que ler aquela quantidade de páginas pra eu finalizar aquele livro naquele mês. E vai ter livro que é pequeno, vai ter livro que você vai pegar, que foi o meu caso, que foi livro de 200 páginas. Então, gente, se eu for dividir, daria pouquíssimas páginas no mês, no dia. Então, o que eu fazia? Eu dividia ele por, sei lá, pela semana, eu dividia ele por 10 dias, eu dividia ele por 15 dias, entendeu? Mas o que eu tentei ser? Eu tentei ser o mais realista possível comigo. Eu não quis chegar já com uma lista de 20, 30, 40 livros no ano e eu não dar conta. Porque eu sei que se eu pegar algo que eu não vou dar conta e pegar aquilo como objetivo e no final eu não der conta, eu vou me sentir frustrada e provavelmente eu vou abandonar aquele projeto. Então eu fui o mais realista comigo e aos poucos eu vou acrescentando. Ano que vem eu já tô querendo colocar 20 livros. Não sei se eu vou conseguir, acho que sim. Mas ano que vem eu já tô querendo aumentar a quantidade de livro. Óbvio que não é só a quantidade, eu quero ler X no ano. Não, não é isso. Eu estipulei uma quantidade porque eu sei que a gente consegue ler muito mais que isso. A gente consegue ler muito mais que um livro por mês. Tanto que você vai ver um monte de canal aí no YouTube de pessoas que lêem muito mais do que um livro por mês, né? Tem gente que lê, tipo, sei lá, 3, 4 livros por semana. Eu ainda não estou nesse nível. Mas eu acho muito legal isso, né? Uma pessoa que é um leitor ávido, eu acho muito interessante. Mas o foco não é só ler por ler. E você chegar todo orgulhoso, eu li X livro.
Não. A gente quer ler, a gente quer ler o máximo de livros que a gente conseguir, e a gente também quer agregar conhecimento com aquele livro que a gente acabou de ler, entendeu? Eu e minha esposa, a gente tem uma ideia de que os livros clássicos, eles trazem uma gama de conhecimento pra gente muito profundo, né? Da história da humanidade, né? Então, por isso que a gente colocou como meta também, como objetivo, a gente ter os clássicos e também ler os clássicos. Não só ler, como também estudá-los, porque tem alguns clássicos que a gente vai precisar de uma aulinha, a gente vai precisar de algum professor de história ou de filosofia ou de literatura contando um pouco pra gente, explicando um pouco de algumas histórias que estão mais entre as entrelinhas, entendeu? Alguma coisa que não ficou tão explícito ou que a gente, por não ter um nível tão alto, a gente não conseguiu entender. Então isso é bom, bom porque hoje em dia na internet a gente consegue ter esses conteúdos muitas vezes gratuitos. Tem um professor, ele já faleceu, Moacir alguma coisa, eu vou procurar o nome dele, vou colocar pra vocês. Tem aula no Spotify dele, e dos livros clássicos, entendeu? Então, tipo assim, tá gratuito. Se eu não me engano, deve ter no YouTube também. E a gente tem acesso a muita coisa boa, é só a gente procurar. A gente não pode ficar só na leitura passiva. Você vai lá ler e pronto. Não, a gente também tem que fazer anotações do que a gente tá lendo, do que a gente conseguiu absorver daquilo, porque aí se torna uma leitura mais ativa, né? E, consequentemente, isso vai estar ajudando você a memorizar o que você leu. E isso é muito legal. No livro do Sertilanges, tá aqui. No livro do Sertilanges, ele dá várias dicas de leitura, de como que você deve começar uma vida intelectual, né? Uma vida de leitura, como que você deve fazer os seus resuminhos. Ele dá várias diquinhas dessa e, gente, é muito bom. Como organizar a sua vida, o trabalho noturno, o trabalho no campo, o espírito do trabalho. É muito importante. Se você tiver a oportunidade de comprar, acho que vai ser muito bom pra você, você não vai se arrepender de ler esse livro. Ele vai te ajudar aí na sua busca por uma vida intelectual, né? Então, ler é bom. Ler vai fazer você amadurecer, vai fazer você crescer como pessoa. Eu quero deixar claro também que eu luto também pra tá lendo todos os dias. Não é algo fácil ainda pra mim. Eu tenho que sempre estar me policiando, porque senão eu vou querer sentar, deitar em frente à TV e ficar vendo filme, série a tarde inteira, entendeu? Então, eu acho que isso é algo da natureza humana, né? A gente sempre tem que estar lutando contra os nossos impulsos. Então, eu sempre tô ali buscando, tá lendo ou tá estudando. E aí, o que que eu faço pra me ajudar com isso? Primeiro, eu sempre tenho na minha bolsa um livro. Faço estágio de manhã. Então, quando eu vou pro estágio, eu vou de ônibus, eu tenho aí um período de 1h30 entre a minha casa e o estágio, e eu passo esse período lendo. É uma hora de passar o tempo, porque querendo ou não, transporte público é horrível, é quente, ou tem muita gente e tal. E quando eu tô lendo, eu me desconecto do mundo à minha volta, das coisas que tá acontecendo à minha volta, e eu foco minha atenção naquele livro. Então isso me ajuda a ler mais. Tanto que agora no finalzinho eu tô lendo 2 livros de vez, entendeu? Um eu leio quando eu tô mais centrada, quando eu tô com algum papel do lado pra eu fazer algumas anotações, ou quando eu tô num ambiente mais silencioso. E o outro quando eu tô nesses transportes, ou quando também eu vou fazer algo que eu sei que vai demorar. Hoje em dia eu acho que tem poucas pessoas que vão num banco pagar uma conta, né? Mas a fila do banco é um exemplo claro disso. Se tiver um livro na sua bolsa, na sua mochila, só você tirar o livro e começar a ler. Você vai passar o tempo de forma saudável, né? Porque hoje em dia o que as pessoas fazem é abrir o celular. Entrar no Instagram, no TikTok e ficar ali horas e horas que eles poderiam estar aproveitando com algo mais saudável. E o que eu faço também é eu colocar objetivos, né? Igual eu falei pra vocês. Eu pego o livro naquele mês e eu vou separar ele. Aí eu tenho que ler 10 páginas, 15 páginas todo dia. Então eu vou ler essas páginas todos os dias. Seja no ônibus, ou seja em casa. Ah, mas eu não tenho esse tempo extra, digamos assim, né? Eu tô em casa o tempo todo, mesmo assim eu não consigo ler. Então cria uma rotina. Tipo assim, quer ler de manhã? Você vai levantar, você vai fazer seu café, você vai fazer seu chá e você vai sentar pra você ler. Cria uma rotina, fica mais fácil quando você tem uma rotina pra sua leitura. E eu falei que eu estava lendo 2 livros, né, por vez, mas eu também estou lendo a Bíblia. Eu faço devocional.
de manhã. Eu gosto de fazer de manhã, mas às vezes não dá pra fazer de manhã e eu faço à noite. Mas é isso aí, eu tô lendo então 3 livros. A Bíblia, O Peso da Glória, que é o que eu estou finalizando ele, e eu terminei hoje O Privilégio de Ser Mulher. Vou pegar outro livro pra me ler. Mas eu sempre tô intercalando entre esses 3 livros. O que é legal também, que eu já li sobre, quando você tá lendo mais de um livro por vez, mas isso, é claro, se você tá começando agora a criar um hábito de leitura, fica com um livro, entendeu? Até você estimular a leitura em você. Mas depois, coloca um livro a mais, entendeu? E aí, por quê? Porque você vai estimulando o seu cérebro. Você tá com uma história na cabeça e você acabou de ler essa história e você vai abrir uma outra abinha na sua cabeça para ler um outro livro, entendeu? Isso é bem interessante, você fica estimulando o seu cérebro. E hoje em dia é difícil, né? Porque a gente tá acostumado com prazeres imediatos, coisa rápida. Cara, no TikTok a gente só fica ali, ó, pra cima e quando você vê, você já viu 200, 500 vídeos em 30 minutos. Mas eu acho que é muito bom a leitura. Quem se propõe, quem se dispõe a isso, vai ter um benefício muito importante pra vida e pra saúde também, né? Que você vai estar a todo momento estimulando o seu cérebro. E aí, as dicas que eu vou passar pra vocês tenha sempre um livro na bolsa, na mochila, porque você vai precisar dele em algum momento. E o momento que surgir, ele vai estar ali ao seu alcance. A outra dica é: se organiza, coloca prioridades na sua vida. Você acha que a leitura é importante? Que ela vai agregar algo em você? Que ela vai te mudar de alguma forma e para melhor? Então se proponha isso. Faz uma metinha com você mesmo. Eu vou ler 5 páginas todo dia. Eu vou ler 10 páginas todo dia. E se compromete com aquilo. E igual eu falei, separa um lugar. Separa um tempo. Cria uma rotina. Quando você criar essa rotina, de todo dia você levanta, faz um café e você senta no seu cantinho para você ler seu livro. Cara, vai ser impossível alguém tirar aquilo de você, né? Porque você vai criar o hábito. E como é gostoso a gente levantar, ir lá, fazer um café, sentar no cantinho aconchegante e ler o livro. Comece também com alguns livros que te chamem mais atenção. Alguns livros que te prendam mais atenção. Se você gosta mais de ficção, por que não ler Tolkien, que é maravilhoso? Por que não ler Narnia? Ou por que não ler a trilogia cósmica de Lewis? E tantos outros livros, Harry Potter, Thomas Mann, que tem, entendeu? Procura livros também mais finos, né? Livros com poucas páginas no começo. Até você pegar o hábitozinho de leitura. Ou se não, mas eu quero já começar com um livro grande. Então beleza, já começa com um livro, começa com Crime e Castigo. Vai. Vou te desafiar. Começa com Crime e Castigo. Pega o Crime e Castigo e vai lendo. Eu tenho certeza que você vai amar primeiro. Mas eu não tô entendendo bulufas. Cara, procura na internet. Tem muito material de apoio. Eu vou procurar o nome direitinho, se eu conseguir achar o link até desse professor Moacir, eu vou colocar aqui pra vocês. E vale a pena, a leitura é muito bom pra gente. E a gente vai percebendo isso, né? Mas aí eu também quero dizer uma coisa. As pessoas falam, a leitura é muito bom. Aí vai ver o que ela tá lendo só Harry Potter. Ela tá lendo só, não sei, mas que livro da atualidade que tem aí, mas... Não, se desafia a ler livros difíceis, livros clássicos, entendeu? Igual, pra mim vai ser um desafio enorme eu ler Divina Comédia. Pra mim vai ser um desafio enorme eu ler Fausto. Por quê? Porque é uma linguagem que eu não estou acostumada. Mas eu já estou louca pra pegar esses livros, porque eu quero me desafiar. Eu quero me forçar a crescer, entendeu? Quando a gente tá na academia, é doído, né? É doído, você vai lá, você pega 5 quilos, você consegue 5 quilos. Mas aí se você pegar 10, é doído. Mas daqui a pouco você vai se acostumar com aquilo. Então você pega um de 15, e assim você vai subindo, entendeu? Você vai crescendo. Eu acredito que com o nosso intelecto, com o nosso cérebro, também é assim, né? A gente cada vez vai evoluindo. Você vai pegar um livro aí de 200 páginas, você vai falar assim, cara, eu não consigo ler esse livro, é muito grande. Mas se esforça. Quando você terminar de 200, você pega um de 500. Vai ser difícil, vai ser cansativo, mas depois você se esforça. E pega um livro com uma linguagem mais difícil. Daqui a um tempo, quem sabe você já não tá lendo um livro, sei lá, em russo ou em... não sei, uma linguagem aí diferente, entendeu? Mas se propõe, se desafia, sai do mesmo, sai do normal, do que te acomoda, do que te conforta. Porque muitas vezes o confortável tá acomodando a gente, né? E como que a gente gosta disso, né? A gente gosta de não pensar, não fazer nada, a gente gosta de chegar em casa e ligar a TV e ficar ali em frente a ela, praticamente vegetando. E tem muita gente ainda que faz o quê? Liga a TV, deixa um filme, sei lá o que, passando, um jornal passando na TV, e ainda pega o celular e fica.
Então, tipo assim, cara, sua atenção. Como que você tá trabalhando sua atenção? Como que você tá trabalhando seu foco? Por isso que quando a gente vai sentar pra pegar um livro de 100 páginas pra ler, a gente não consegue, porque a gente quer estímulo, a gente quer coisas que vai dar prazeres imediatos, entendeu? Então, sai disso. Sai disso. Procura se desafiar, procura evoluir. Gente, esse foi o vídeo. As indicações que eu falei pra você, eu vou deixar aqui na descrição. Deixa o seu like, comenta o que você, se você concorda comigo ou não, comenta aí embaixo. O que você acha, se você acrescentaria mais dicas nessa que eu falei sobre ler mais. Conta pra mim também como que foi a sua história com os livros. Se você foi estimulado desde criança a ler muito, ou se não, ou se você foi algo que você buscou por conta própria. Conta pra mim como é que foi a sua experiência, deixa um like, compartilha esse vídeo e um brinde. Até a próxima!